Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre prevenção, né? Vou tentar aprofundar esse conceito baseado em algo que eu escrevi ano passado, eu acho, a respeito de prevenção, dessa contraposição, né, entre prevenção e reação, em manutenção entre manutenção preventiva, ações preventivas e ações corretivas, mas também aprofundando um pouco mais esse conceito, porque as pessoas elas não acreditam tanto nessa questão da prevenção, porque a questão da prevenção ela não é facilmente explicada e não é patente, né? Tu não consegue objetivar, visualizar. É muito uma questão, às vezes, quase que de imaginação. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos lá, que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do que eu escrevi na época, né? Então, toda prevenção é um salto lógico. Você não pode ver para crer, tem que crer sem ver. Então, o que eu quero dizer que quando eu digo que a prevenção é um salto lógico? Se tu for identificar as coisas partindo do pressuposto de ação e reação, né? Tudo fica mais fácil, né? Eu atiro uma pedra, a pedra vai, eu tiro a flecha vai. Se a gente estiver na manutenção, a gente vai pensar, quebrou o equipamento, eu vou lá consertar. Então, está justificada a minha ação. Então, eu empreguei 4 pessoas ali para consertar algo que está quebrado. Na preventiva, não tem nada quebrado. Poderá quebrar, poderá falhar. Então, quando eu digo que é um salto lógico, eu estou me referindo justamente a isso. Porque eu preciso imaginar, né, ou fazer um cálculo, uma inferência de que aquilo vai falhar no futuro, e por isso que eu estou agindo agora. E a justificativa de eu estar agindo agora é isso. Então, por isso que é um salto lógico. Você não pode ver para crer, tem que crer sem ver. Então, não tem falha, né? Então, muitos de vocês já vivenciaram isso e vão vivenciar, de ter equipes fazendo manutenção preventiva e tem alguma coisa corretiva que aconteceu, né? 3 manutenções corretivas e tu tem uma equipe corretiva e essa equipe corretiva termina de arrumar uma coisa e depois vai arrumar outra, mas essa equipe que está fazendo as manutenções preventivas, as pessoas vão pensar, pô, mas os caras não estão fazendo nada, por que não bota os caras lá para consertar o que já está quebrado, etc. E parará. Porque pro leigo, mas aí quando eu estou falando leigo, eu não estou falando só o leigo das pessoas que não trabalham em manutenção. Eu estou falando do leigo de que não tem esse conhecimento, até dentro da manutenção. Porque tem gerentes de manutenção, supervisores, coordenadores, que não sabem isso que eu estou falando. Que não conseguem entender isso. Porque isso é uma questão muito mais profunda, né, do que simplesmente manutenção preventiva e manutenção corretiva. É uma questão da tua atitude perante as coisas ao teu redor. Uma atitude de reação, uma atitude de prevenção. Mas voltando. Tu tem que crer sem ver, porque a manutenção preventiva ela está justificada pelo não acontecimento da falha no futuro. E olha que eu já estou entrando assim num nível de filosofia quase da manutenção. A manutenção preventiva está justificada por algo não acontecer. E se não acontece, ninguém vê. E esse é o problema. Por isso que tu tem que crer sem ver. Então, quando eu digo assim, a manutenção preventiva aumenta a disponibilidade, se eu não tenho o indicador de disponibilidade para mostrar, olha aqui a minha disponibilidade, olha aqui meu número de falha caindo, eu não tenho quase que nada. Eu tenho só crença, porque ninguém está vendo nada. Sempre é tentador pensar, tá, mas se nós adiar essa manutenção, tu faz isso com o teu carro. Pô, mas dá para ir mais um pouquinho, etc. Porque quando a gente age dessa forma, a gente está lidando com risco, né? Então eu estou aumentando o risco, diminuindo o risco, aumentando o risco, diminuindo o risco. Prevenção custa caro. Né? Custa caro. Nós vamos avançar aqui. Prevenção não é um pensamento de primeira ordem.
Não, se eu preciso de um salto lógico, se as coisas não são patentemente objetivas, eu preciso pensar num segundo plano, né? O pensamento de primeira ordem é a reação, né? Então, a reação é simples, é muito simples. Acontece uma coisa, eu reajo a ela, né? A grande maioria de nós age assim. Quando, sei lá, estou doente, eu tomo remédio, né? Por que eu estou doente? Eu não faço a mínima ideia. Sei lá, não tenho dinheiro, peço empréstimo. O equipamento quebrou, vale conserto. Né? Tudo isso é muito óbvio. Então, por isso que é um pensamento de primeira ordem. O pensamento de segunda ordem, ele não é tão óbvio. Tu precisa de uma reflexão para te conseguir chegar nele. Às vezes tu precisa de uma dedução e às vezes tu precisa de uma inferência. Dedução sendo o processo que tu parte do geral para o particular, e inferência sendo o processo que tu parte do particular para o geral. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem que explicar o que eu vou fazer. Então, tu precisa enxergar o que ninguém está enxergando. Todo pensamento de prevenção é assim. Tudo parece que tem um quê de inutilidade, né? E tem um quê de descrença também, porque vai lá, fez o plano de manutenção, pô, tudo lindo, né? O pessoal trabalhando, etc. E aí não tem falha, não acontece falha, ou diminui as falhas. Mas às vezes tu tinha, sei lá, 20 falhas. E aí tu tem um plano de manutenção, quando tu implementa, começa a trabalhar, não tem nenhuma falha. Quando tem uma falha, o pessoal usa isso para justificar que todo aquele plano ele é inútil, mas se esquece que ele diminuiu 19 falhas. Então, isso exemplificando, mas o pensamento de segunda ordem é: eu saí da obviedade, eu saí da questão óbvia do quebra-conserta e pensar como eu poderia fazer para isso aqui não acontecer. O pensamento de segunda ordem em manutenção é o não acontecimento da falha. As ações para não acontecer a falha. Bruno, mas se eu identificar a falha, se eu não sei o que, não. Ainda, quando tu identifica a falha antecipadamente, ainda tu está num processo de reação. Então, mesmo que tu monitore as falhas, né, elas vão ocorrer, etc. Eu não vou entrar muito na teoria, mas ainda isso é um processo reativo. Detectei e agi, beleza. Mas eu reajo sem detectar, porque às vezes a falha se apresenta para mim, o equipamento quebra. Mas se detecta, né? Então eu saio de um tipo de reação que está na escala do tempo mais voltada para cá e entro num tipo de reação que está mais aqui no meio. Porque eu detectei a falha antes, por causa dela sendo potencial, não ela sendo funcional. Porque entende esses conceitos. Você não entende que no clube tem aulas, vídeos explicando isso. Bom, então, quando eu reajo, sendo a partir de uma detecção ou a partir da apresentação da própria falha, eu estou num pensamento ainda de primeira ordem, porque é tudo óbvio. O meu pensamento de segunda ordem é: como eu posso fazer para isso aqui não acontecer? Nem a falha é potencial, nem a falha é funcional. Né? Então, por isso que não é uma coisa tão simples. Então, você só pode reagir ao que já aconteceu. Né? Prevenir é não acontecer. Em manutenção, isso não é de fácil entendimento. Então, é por isso que eu estou me demorando aqui, porque não é uma coisa simples realmente de entender. Porque se é difícil de entender para quem, sei lá, tem conhecimento técnico, trabalha com manutenção, tem conhecimento de gestão de manutenção, né? Às vezes gerencia manutenção, não consegue entender isso, que dirá um leigo que trabalha, né, leigo no sentido de conhecimento técnico, que trabalha no operacional, na produção, etc. Aí que foi mais difícil ainda.
Então, aqui o que eu coloquei no final é: se você não entender isso, tudo ou mais ficará complexo. E realmente fica complexo, porque pensa bem, a gente faz exercício físico, né, como um hobby, ou sei lá, eu para mim é um hobby, né, mas muito no sentido de cuidar da saúde, né? Por quê? Porque todo o tempo investido em exercício físico hoje é um tempo saudável que tu ganha lá no futuro, mas é lá no futuro. Enquanto a doença ela é óbvia, ela é patente, ela está no ramo da primeira ordem, a não doença, a prevenção não é óbvia. Então tu fala para a pessoa: não, cara, faz exercício físico, né? Tenta te manter magro, fortalece teu corpo, tu não vai ficar doente. Cara, mas isso não é óbvio. Vai ter isso, tem um monte de estudo científico, tem um monte de... mas só que tu não consegue enxergar isso. Tu tem que vivenciar e te sentir saudável, né? E não é fácil. Então, percebam que está tudo meio que ligado. Está tudo meio que ligado. Está tudo meio que ligado, porque não dá para ver, não é patente. Então, a questão das pessoas não acreditarem em prevenção, porque no Brasil as pessoas não acreditam em prevenção. Não é questão assim de, o Bruno está falando, não, olha do redor, eu estou falando sério. Elas não acreditam em prevenção de risco, de saúde, de segurança, não estou falando só de manutenção. Elas não acreditam em prevenção de saúde, elas não acreditam em prevenção de acidente. As pessoas não acreditam que tu pode subir num lugar e cair, e o cinto serve para ti, quando cair, te proteger. As pessoas não acreditam nisso, realmente não acreditam nisso. Então, por isso que o nível, a quantidade de acidentes que tem no país é estratosférica, acidentes de trabalho. A quantidade de investimento em prevenção é estratosférica. Mas por quê? Porque não percebe e não tem conhecimento uma questão de risco. Então, o risco ele é plenamente quantificável, né? E é o risco que faz a gente agir preventivamente, porque se não houvesse o risco do equipamento quebrar, se não houvesse o risco da pessoa se acidentar, se não houvesse o risco de tu ficar doente, não tinha sentido nenhum agir preventivamente. Não é verdade? Só que o que é o risco? O risco é uma probabilidade. Enquanto o fato consumado é uma possibilidade. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal, era que você tem que entender teoricamente, cientificamente, a questão da prevenção e manutenção, por que ela é importante. Você precisa ter uma compreensão e um conhecimento um pouco mais robusto para conseguir não só defender esse ponto de vista, mas explicar isso para as pessoas. Vejam, não foi tão fácil explicar isso aqui, e muitos de vocês talvez não tenham entendido, mas com o passar do tempo vão entender, se não entender. E aceitar que prevenir é melhor que remediar. Então, a gente vai fazer demonstrações de ganho de produtividade, a gente vai fazer demonstrações de ganho de disponibilidade, a gente vai fazer demonstrações de ganho financeiro, mas o cerne da coisa não é isso. Isso são só estratégias de convencimento e de demonstração de resultado. O cerne da coisa é que a prevenção é o não acontecimento. E se a prevenção é um não acontecimento, vai ser difícil de explicar, vai ser difícil de entender. Porque quando eu estou lutando por uma coisa não acontecer, toda vez que ela não acontece, eu tenho sucesso, mas ninguém vê. Você consegue perceber como é ingrato essa questão da manutenção? O sucesso da manutenção é os equipamentos não quebrarem, mas para as pessoas, os equipamentos não quebrarem é o normal. Né? Então, fica aí essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se tiverem dúvidas, perguntem aqui o que vocês acharam.
para a gente conversando e aprofundando mais esse assunto. Valeu? Até mais.